Vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui sobre o ATLS, né? O atendimento inicial politraumatizado. Tá? Vou deixar essa aula para vocês depois. Então, assim, qual o objetivo do ATLS? Tem que se entender que, antigamente, se tinha um acidente e todo mundo morria, né? Só quando eram casos muito leves que davam tempo de chegar no hospital, porque a ideia era ir com a ambulância, paramédicos jogarem, ou técnicos de enfermagem jogarem o paciente dentro da ambulância e sair correndo em direção ao hospital. Então, assim, o objetivo do TLS foi avaliar a condição do doente de forma rápida e precisa, reanimar e estabilizar o paciente segundo prioridades, isso já se começa na cena do trauma, né? Garantir o melhor atendimento possível que esse paciente possa ter, tá? E iniciar a avaliação primária e secundária dentro da Golden Hour, né? A hora de ouro, que é onde o paciente, onde a gente consegue mudar a mortalidade, a taxa de mortalidade desse paciente e aumentar a sobrevida. Então, a gente tem que entender alguns conceitos. Primeiro, que o trauma é uma doença, tá? Onde o hospedeiro é o doente e o vetor de transmissão é o causador do trauma, como automóvel, arma de fogo e outros. Não discrimina idade, não discrimina raça, nem sexo, nem nível econômico. Então, vamos lá. Quando a gente tem os objetivos, nós temos todos esses, tá? A gente vai focar nesses três primeiros, que é a preparação, triagem e avaliação primária do trauma. Os outros vão ficar para a segunda aula. Então, a gente tem que entender um pouco da história da TLS. Quando é que começou? Como eu falei antes, antigamente tinha um acidente, era rezar que o trauma fosse leve, senão, infelizmente, você estava fadado ao óbito. Né? Então, em 1976, teve um acidente no Nebraska, onde um ortopedista viu seu filho padecer. E, a partir disso, em 1978, ele criou o primeiro ATLS, a primeira sequência de atendimento ao trauma. Né? Em 1979, o Colégio Americano de Cirurgiões institucionalizou o ATLS. A partir de 1980, começou em nível nacional nos Estados Unidos e depois difundiu para o mundo. Hoje, basicamente, uma boa parte do mundo aceita e utiliza o método do ATLS para o atendimento ao traumatizado. Então, assim, a premissa do curso é: o atendimento inicial tem que ser feito de forma adequada e em tempo hábil, né? Para poder melhorar o prognóstico desses pacientes graves. Senão, não adiantaria de nada eu fazer isso fora da hora necessária, né? Ou um atendimento desordenado. Então, a ideia é fazer uma linha de atendimento. A equipe deve ter flexibilidade, como tudo na vida não é linear, então a gente tem que reagir de acordo com a gravidade e a complexidade. Não existe uma receita de bolo. Existe a normativa que a gente tem que seguir, mas sabendo que existem viés que a gente tem que se adaptar a depender da gravidade e da complexidade. A gente tem que entender que o trauma não é uma coisa simples, é um problema social, então, a partir do momento que é um problema de saúde pública, a gente começa a abordar o trauma de maneira diferente, tá? No Brasil, a gente ainda está conseguindo treinar os médicos. A gente tem, em 1989, imagina, tinha 21 mil médicos só treinados. Hoje, basicamente, todo mundo sai da faculdade, não sai com a TLS, mas sai com a noção de TLS, que antigamente não se tinha, né? E isso mudou totalmente com a introdução do SAMU no Brasil, porque aí meio que efetivou a necessidade de um atendimento além do protocolo de atendimento, de um treinamento para essa equipe, tanto no pré quanto no intra-hospitalar. Quando a gente pensa em epidemiologia, a gente tem que entender que o trauma é a doença do século. É a terceira causa de morte nos Estados Unidos, 60 milhões por ano, tem um custo de 400 bilhões por ano. É muito volume financeiro destinado a traumas que, na maioria das vezes, poderiam ser evitados. No Brasil, acaba sendo a segunda causa de morte, tem aproximadamente 21 mortes por hora. Isso dados de 2001. Hoje, nem se compara, deve ter dobrado praticamente esse número. Então, no Brasil, ainda é a segunda causa de morte. Tá? Nós temos 180 mil mortes relacionadas ao trauma, 21 mortes a cada hora, como eu falei, e gera em torno de 800 mil internações anuais. Então, é um, é um, é um gasto desnecessário e grande para a saúde pública que pode realmente ser evitado com algumas medidas que vocês vão ver para frente, né? São Paulo, a gente tem o grupo de resgate tem aproximadamente 30 mil chamadas por dia, então, para você ter noção do volume que se tem, e o gasto no Brasil ultrapassa os 9 bilhões de reais por ano.
Então, qual a dificuldade no fluxo atual? Bom, muitos serviços de resgates são prestados com bombeiros sem regulação médica, despacho, como eu falei, né? Então, acaba que, a depender da logística para chegar no hospital e a depender da situação de cada município, a gente não tem aquele atendimento perfeito que a gente teria em grandes centros ou em cidades equipadas, com o SAMU fazendo o atendimento ideal e com a sala de trauma ou a sala de urgência no hospital que vai receber, né? A gente às vezes tem um SAMU com unidade básica, simplesmente um técnico de enfermagem e o condutor, e a gente tem uma equipe médica que não está preparada ainda. Então a gente tem a distribuição trimodal de óbito para a gente entender a mortalidade no trauma, né? O primeiro pico são os segundos e minutos após o trauma, né? Que é o que? A lesão de aorta, coração, grandes vasos. A gente tem um sangramento intenso que impossibilite a vida desse paciente nos próximos minutos. Isso aí, infelizmente, o ATLS não vai conseguir mudar esse primeiro pico. O segundo pico é onde a gente vai agir, que é lesões que potencialmente fatais que a gente consegue intervir e salvar o paciente, como ruptura de baço, fratura pélvica, lesão hepática, fraturas ósseas importantes como o fêmur, como o húmero. Tá? E o terceiro pico já é no intra-hospitalar, quando o paciente tem complicações relacionadas ao trauma. Então, assim, onde que a gente consegue intervir bem? No segundo pico da distribuição trimodal, tá? Então, por isso que a gente deve agir rápido e se a gente quiser baixar o primeiro pico, a gente deve usar a prevenção. Bom, cenas do primeiro pico, impossível praticamente a gente diminuir a mortalidade com atendimento médico. Isso aqui são medidas preventivas e não simplesmente de atendimento, né? Segundo pico, que é a Golden Hour, essa sim a gente consegue melhorar a sobrevida e diminuir a mortalidade, né? Como? Um atendimento bem feito, pré-hospitalar, um transporte bem feito e um atendimento intra-hospitalar bem feito. E o terceiro pico já são complicações relacionadas ao trauma, a cada trauma específico. Bom, a abordagem ao traumatizado era ensinada nas escolas com história extensa, antecedentes médicos, exame físico de pé a cabeça. Imagina o tempo que se perdia tentando achar uma forma de deixar linear esse atendimento, né? Então ela não satisfazia as necessidades do traumatizado. Às vezes o paciente estava morrendo por outra causa e você ainda estava ali naquele lenga-lenga de tentar saber o que o paciente comeu de manhã e o paciente está com trauma hepático importante. Então essa sistematização do ATLS veio para realmente salvar vidas, né? Para deixar mais fácil o atendimento e melhorar a sobrevida do paciente. Então, assim, primeiro a gente vai tratar a maior ameaça à vida, tá? Segundo, de acordo com a falta de diagnóstico definitivo, a gente nunca pode impedir a aplicação do tratamento, né? Então, vamos supor, eu suponho que tem um pneumotórax, mas eu não tenho raio-x que prova que tem um pneumotórax. Eu tenho que drenar esse pneumotórax, tá? Senão eu estou retardando o tratamento indicado. Uma história detalhada não era essencial para a avaliação do traumatizado, e sim a história direcionada, né? A gente tem que ter uma história direcionada, detalhada, em cima do mecanismo do trauma. A gente não pode ficar floreando em cima do que não existe. Então, o resultado dessa sistematização foi o famoso ABCDE, né? Então, a gente começou a aprender que o trauma mata de acordo com a cronologia previsível, tá? E a gente tem que ter uma avaliação rápida, definir prioridades, evitar um dano adicional e fazer as medidas de suporte à vida. Se não fizer isso, é impossível ter um atendimento perfeito. Um atendimento, a gente tem que ter uma comunicação entre o resgate e a unidade hospitalar, tá? Quando chega na unidade hospitalar, eu tenho que ter a reanimação, atendimento definitivo, eu tenho que resolver o problema do paciente, cuidados intensivos quando há necessidade e reabilitação. E isso aí depende muito da regionalização e da hierarquização. Não adianta eu transferir para um paciente para um hospital secundário quando ele precisa de um atendimento terciário. E não adianta eu levar para um hospital que não é referência quando eu necessito que é em outra cidade a referência.
Bom, imagina numa cena dessa. Eu tenho um atendimento pré-hospitalar, né? Então, o que eu tenho que saber? Primeiro, a equipe que vai ao trauma tem que saber mais ou menos o que aconteceu na cena do trauma, para ela ir preparada para aquele atendimento, né? Então, imagina que esse paciente que está na imagem, eu tive que tirar o teto para poder resgatar esse paciente. Se eu não levo o alicate hidráulico, seria impossível tirar esse paciente, né? Isso aí, muitas vezes, acaba que a gente não sabe o que está acontecendo, mas o ideal é que a gente tenha essa informação. Na fase pré-hospitalar é importante a manutenção da via aérea, o controle de sangramento externo, controle do choque, imobilização do paciente e o transporte imediato. Só que o transporte imediato eu não posso atropelar essas 4 anteriores. Sempre pensando em abreviar a permanência do paciente no local do acidente. Porém, eu tenho que fazer a manutenção das vias aéreas, controle de sangramentos, controle do choque e imobilização do doente. O que é importante eu saber? Eu vou fazer aquela história, saber quantas pessoas moram na casa? Não. Eu tenho que saber a hora do trauma, os eventos relacionados, a história do doente, se ele tem alguma comorbidade, e eu tenho que avaliar o mecanismo de trauma. É importante eu saber se há deformidade de volante, se há deformidade do painel, se o paciente foi ejetado, se tinha mais condutores, se o de trás, do banco de trás, tinha cinto de segurança ou não. Para aí eu dizer para a equipe intra-hospitalar o que ela vai encontrar. Porque vamos supor que precise do neurocirurgião, ela tem que avisar o neurocirurgião, o cirurgião torácico tem que avisar o cirurgião torácico. Então eles precisam de um planejamento para a equipe estar preparada. Tá? As coisas básicas têm que estar sempre preparadas, como carrinho de emergência, cristalóides aquecido, laboratório de radiologia, isso é básico dentro de unidade de trauma. Tá? Na fase intra-hospitalar, a gente tem que seguir alguns protocolos que, infelizmente, eu não posso deixar o paciente dessa forma. Não posso deixar o paciente deitado no chão de maca, né, na maca rígida e com colar cervical. Isso aqui não existe. Aí vamos para a triagem. Eu tenho 2 situações específicas. Eu tenho múltiplas vítimas e vítimas em massa. O que é cada uma dessas? Bom, primeiro, múltiplas vítimas. Eu tenho uma quantidade X de vítimas, mas o meu sistema ainda permite o tratamento de todas. Vítimas em massa, inundamento, alagamento, um vulcão em erupção, tsunami, aí extrapola a minha capacidade hospitalar de tratamento. Isso aí muda o meu conceito de atendimento ao trauma, tá? Então, a triagem habitual é como? Eu vou classificar de acordo com o tipo de tratamento e recurso, escolha do hospital, eu vou simplesmente avaliar a gravidade das lesões e a quantidade de paciente, ver se excede ou não o atendimento hospitalar, ver a prioridade ao risco de vida e dos politraumatizados, e quando excedem, aí a gente vai passar para outra regra. Eu vou simplesmente dar chance a quem tem maior sobrevida. Então, quando eu tenho múltiplas vítimas, eu vou ter que atender o mais grave, do mais grave ao menos grave. Quando eu tenho vítimas em massa que ultrapassa a capacidade de atendimento, aí infelizmente eu tenho que dar prioridade a quem tem a maior chance de sobrevida. Então, para isso foi criado o método START. Para que é isso? Para eu simplificar, quando eu tenho múltiplas vítimas ou vítimas em massa, né, pelo risco de mortalidade de cada lesão que esse paciente apresenta. Então, eu vou classificar pelo nível de gravidade de acordo com a cor que eu vou estender os tecidos no chão para deixar mais fácil. Então, assim, eu tenho o vermelho, que eu tenho que ter um atendimento inicial, risco de vida, o amarelo, chance de óbito importante, e o verde, que são vítimas mais leves, e o preto, que infelizmente veio a óbito. Tá? Quando eu tenho múltiplas vítimas ou vítimas em massa, é importante, porque se eu tenho múltiplas vítimas, na hora que eu estabilizar, eu vou dar prioridade ao vermelho, depois ao amarelo, depois ao verde. Se eu tenho vítimas em massa, eu tenho que dar prioridade ao verde, para depois ao amarelo, para depois o vermelho. Então, pacientes com amarelo podem aguardar tranquilamente, verde são os mais tranquilos e o preto, o óbito, infelizmente. Né? Então, a gente cai no exame primário do ABCDE. Tá? O que é o A, vias aéreas prévias com proteção de coluna cervical? B, respiração e ventilação.
C, circulação com controle de hemorragia. D, avaliação neurológica. E E, exposição do paciente e controle do ambiente. Tá? A equipe sempre tem que estar com EPI, sempre tem que estar protegida. O médico não, a equipe do SAMU não pode se colocar em risco para salvar um paciente. Tá? Então tem que estar com gorro, máscara, avental, luva, trofé e óculos. E a depender do local, também não deve ser exposto. Condições que implicam risco de vida devem ser tratadas simultaneamente. Vamos supor que eu tenho um paciente com um pneumotórax hipertensivo e um derrame pericárdio. Se eu não tratar um, não vai dar tempo de tratar o outro. Eu tenho que tratar os dois simultaneamente, infelizmente. Tá? Eu tenho que ter capacidade da minha equipe técnica para estar preparando material e drenando o pericárdio e fazendo a punção de alívio para poder melhorar a saturação do paciente. A prioridade de um atendimento pediátrico e de um adulto é a mesma. Vocês viram lá no método START que não muda. Né? A prioridade assistente à mulher grávida também é semelhante. Tá? Ela não é prioritária por causa disso. E o idoso também. Lembrando que o trauma é uma causa frequente de morte em idoso. Tá? Antigamente não era, mas hoje em dia eles estão muito mais expostos. Então, o que a gente quer no A? Né? O A a gente quer assegurar a permeabilidade, tá? Da via aérea, lembrar sempre das fraturas de base de crânio, fraturas faciais, mandibulares ou traqueolaríngeas. A gente vai ter que aplicar as técnicas de manutenção das vias aéreas superiores, como a elevação do queixo, a anteriorização da mandíbula e utilizar aspirador rígido, tá? Ou cânula orofaríngea. Tá? Eu tenho que aspirar para poder tirar esse líquido da boca do paciente, tá? E facilitar essa visualização da via aérea para saber se tem alguma lesão. Tá? Algumas ressalvas do ATLS da 10ª edição. Tá? A intubação orotraqueal agora ela é assistida por droga, então tem uma sequência rápida associada a esse trauma. Tá? Passa a ser recomendado o uso da videolaringoscopia para intubação orotraqueal, tá? E a lesão traqueobrônquica passa a ser considerada uma lesão ameaçadora à vida. Só que a gente tem que aplicar a realidade do Brasil. Tá? A mobilização da coluna cervical. Se eu tiver que intubar o paciente, infelizmente eu tiver que mobilizar, eu vou ter que tirar o colar, alguém vai ter que mobilizar, vai ter que fazer vai ter que bascular um pouco o paciente para poder estar intubando. Eu tenho que manter o paciente oxigenando, senão também não adianta nada eu manter o colar no paciente e o paciente está morto. Né? Videolaringoscopia não é realidade no Brasil, infelizmente, isso aí é uma realidade para os Estados Unidos. O ATLS 10 ele tem algumas peculiaridades que são literalmente para países de primeiro mundo. Então, todo paciente politrauma eu tenho que considerar uma lesão cervical até que se prova o contrário. Quando que eu retiro o colar? Paciente consciente, que não refere dor, eu palpei o paciente, tá? Não sente dor, não tem crepitação, ou depois de ter visto o raio-x de coluna cervical. Tirando isso, eu não retiro. Tá? Bom, eu tenho que assegurar a patência da via aérea para manter a oxigenação sempre, tá? Por quê? Maior risco de problema nas vias aéreas, inconsciência. Cai a língua, ou tem corpo estranho e o paciente não consegue relatar, traumas de face com fratura e obstrução, ferimentos penetrantes por edema ou até o próprio objeto, tá? Fratura de laringe pela obstrução mecânica e queimadura da via aérea pela lesão da queimadura. O que eu tenho que saber da patência da via aérea? Eu tenho que abrir a via aérea do paciente, eu tenho que ver se o paciente verbaliza, se ele consegue verbalizar, ele está mostrando que não tem obstrução. Né? Se tem um estridor ou algum rouquidão, eu tenho que ver se tem alguma coisa atrapalhando aquilo ali. Né? Então, corpo estranho, eu tenho que avaliar corpo estranho, secreção, fratura de face, queimadura de via aérea e reavaliar esse paciente. Às vezes o paciente com fratura de laringe ou traqueia, ele está falando no momento, daqui a pouco tem um edema importante, ele não consegue mais falar. Uma fratura de face com blowout, né? Uma fratura de face importante, paciente traqueostomizado, né? E outra fratura de face importante, paciente traqueostomizado. Grande queimado, outro paciente gravíssimo, tá? Que a gente vai ter que avaliar a via aérea, ver se consegue entubar ou não, tá? Lembrando que muitas vezes a gente vai ter que abrir mão da escarotomia para poder ter uma expansão torácica importante, tá? E lembrando que o grande queimado tem alta chance de lesão de via aérea, então mesmo que você não tenha
chamuscamento de cílio e de pálpebra, você tem que ficar esperto que esse paciente pode rebaixar e você não conseguir entubar mais. Sempre no TLS, quando você hesitar, já passou da hora. Se você pensou em entubar, entube. Pensou em drenar, drena. Tá? Então, como a gente faz as manobras? Tá? A gente vai ter que remover todo o corpo estranho, vai fazer a elevação do queixo, vai aspirar esse paciente, vai fazer a intubação oronasotraqueal. Se não der certo, a gente vai passar para a via aérea cirúrgica, que é a cricotireoidectomia cirúrgica ou de punção. Quando que a gente vai fazer uma via aérea definitiva? Paciente em apneia, trauma raquimedular, impossibilidade de manter a via aérea por outros métodos, né? Se o paciente está muito aspirativo e eu quero proteger contra a aspiração, um comprometimento iminente ou potencial da via aérea, como um paciente grande queimado, um TCE necessitando de hiperventilação, ou uma necessidade de via aérea enquanto eu não afasto lesão cervical. Então, a intubação aerotraqueal é um método que tem que ser rápido, eu não posso ficar demorando no paciente nisso, senão ele desatura e pode ter lesão por hipóxia. Eu tenho que estabilizar esse pescoço dele, né? Senão eu vou piorar as lesões cervicais, né? Então, existem as sequências que eu tenho que seguir, eu tenho que oxigenar esse paciente, eu tenho que monitorizar esse paciente, eu tenho que fazer a indução da sedação, eu tenho que fazer a compressão da cartilagem cricoide, que é a manobra de Selick, tá? Eu tenho que fazer o bloqueio neuromuscular para ficar fácil. A succinilcolina é o mais interessante, porque eu tenho um efeito fugaz de 2 minutos. A intubação com insuflação do balonete e eu tenho que avaliar se está dentro ou não, pela expansão, borbulhamento gástrico e oximetria de pulso. Tá? Se eu tiver capnografia, melhor ainda, que é mais interessante e fidedigno. Aí eu fixo o tubo. Bom, todo paciente que chegar com intubação orotraqueal dentro do hospital, aí já não é o pré-hospitalar. Eu tenho que suspeitar que esse tubo está mal posicionado. Então, eu tenho que novamente auscultar, novamente fazer um raio-x para checar se não está seletivo, tá? Auscultar esse pulmão com calma e checar a saturação desse paciente. Intubação nasotraqueal. Bom, eu tenho uma fratura de coluna cervical, eu posso fazer intubação nasotraqueal, tá? Agora, lembrando, impossibilidade de raio-x de coluna cervical, agora lembrando, se eu tenho uma fratura de base de crânio, eu não posso utilizar, tá? Porque senão eu tenho risco desse tubo ir bater no cérebro do paciente. Via aérea cirúrgica, eu tenho algumas indicações específicas, como edema de glote, fratura de laringe, lesões com hemorragias copiosas, eu não consigo ver, eu não consigo entubar o paciente, vai para a via aérea cirúrgica, ou lesão facial extensa, que eu não consigo ter visualização direta da glote do paciente. Tá? Eu tenho a cricotireoidectomia por punção, a cricocirúrgica e a traqueostomia. A gente vai simplesmente se basear nas duas primeiras. Tá? O que mudou e o que não mudou do ATLS 10 que a gente deve reforçar? O que não mudou e a gente deve reforçar é abordagem rápida, intervenção precoce, identificar, abordar, reavaliar. Então, eu tenho que abordar rápido, eu tenho que reagir rápido, não adianta eu ficar hesitando nesse paciente, e eu sempre tenho que aprender a reavaliar esse paciente. Tá? O controle da via aérea é prioridade do atendimento. Eu tenho que saber qual é a patência da via aérea, eu tenho que ventilar esse paciente, eu tenho que saber se ele está oxigenando e eu tenho que estabilizar o pescoço desse paciente. Tá? Eu tenho que estar atento. Se houve trauma cervical, na suspeita eu mantenho o colar. Trauma de face, se necessária intubação, intube porque depois vai ser difícil. Trauma torácico, ficar esperto com fratura costal e movimento paradoxal. Nível de consciência, Glasgow menor que 8, intubação. Padrão respiratório, menor ou igual a 8. Padrão respiratório, frequência respiratória, cianose, uso da musculatura acessória, tiragem intercostal, respiração abdominal proeminente. O ATLS estimula a oximetria de pulso e a capnografia. Se você acha que deve intubar, intuba esse paciente. Tá? Já falei do sangramento da via aérea e Istridor mostrando, ou rouquidão mostrando lesão de via aérea superior. A queimadura de face, lógico que a gente já falou, alto risco de lesão de via aérea superior, então sempre fique esperto nesse paciente, porque ele literalmente rebaixa na sua frente. B. Respiração e ventilação. Então, B.
eu tenho respiração e ventilação. Então, o que eu tenho que fazer saber? Eu tenho que expor o paciente, eu tenho que expor o tórax do paciente, eu tenho que avaliar, eu tenho que fazer inspeção, palpação, ausculta e percussão desse tórax. Eu tenho que verificar se a respiração é eficaz e se o paciente está bem oxigenado, tá? Eu tenho que ver se o paciente está oxigenado não só pela via aérea, porque a via aérea pérvia não significa que ele tem uma ventilação adequada. Vamos supor, eu tenho um paciente com pneumotórax, a via aérea superior está pérvia? Sim. Mas o paciente está ventilando adequadamente? Não. Tá? Então, eu tenho que ver se também há necessidade de exame complementar para diagnosticar essas lesões. Tá? E essa fase, obviamente, o paciente tem que estar com oxímetro de pulso para eu saber se a saturação está satisfatória. Então, assim, quando eu suspeito de um pneumotórax hipertensivo, dispneia, murmúrio vesicular abolido, hipertimpanismo e turgência jugular. O diagnóstico de pneumotórax hipertensivo não é radiológico, ele é clínico. Eu tenho que saber se o paciente tem, porque é tic-tac. Isso aí eu perco o time se eu não fizer a punção de alívio, tá? O tratamento imediato é a punção na quinto espaço intercostal, tá? Para poder descomprimir. Antigamente era no segundo espaço intercostal, agora é no quinto, o mesmo local que eu vou fazer a drenagem. E a punção no segundo espaço, como eu já falei, não é mais, tá? Então, antigamente era no segundo espaço, agora é no quinto. A drenagem torácica na linha axilar média, né, quinto espaço intercostal, sempre levando o dreno para superior e posterior, colocando todos os orifícios para dentro. E depois de colocar todos os orifícios para dentro, a gente vai olhar o borbulhamento no dreno de selo d'água. É um sistema fechado. Um pneumotórax aberto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o chamado de curativo 3 pontas, para ele fazer um efeito válvula. Na hora que você sopra, né, que aumenta a pressão intratorácica, lógico que o curativo abre e esse ar passa para o meio externo. Na hora que você inspira, faz pressão negativa, ele colaba. Então, eu impeço o contato, né, a fístula do meio intratorácico do meio extratorácico. Isso aí, com o curativo 3 pontos, é obrigatório. Senão, simplesmente, todo o oxigênio que você está mandando, ele vai estar saindo pelo orifício. No caso de hemotórax, também o diagnóstico, a princípio, é clínico. Eu tenho sangue na cavidade torácica, eu tenho lesões de grandes vasos, ferimentos penetrantes, trauma contuso, eu tenho sinais de choque hipovolêmico, eu tenho murmúrio ausente e maciçez, diferente do pneumotórax que eu tenho hipertimpanismo. Bom, drenagem no quinto espaço intercostal, reposição volêmica, tá? Já a gente vai falar sobre isso, e sangue quando necessário. Tá? A toracotomia, quando é que eu resolvo fazer toracotomia? 1.500 ml na sonda nasogástrica, no dreno, após a drenagem, tá? Ou 200 ml por hora em 4 horas seguidas, tá? Isso aí é mandatório. PCR com ferimento torácico é igual a toracotomia ou ferimento na área de Zidler. O que é essa área de Zidler? Bom, é essa areazinha que eu estou mostrando para vocês, tá? Linha paraesternal direita, linha horizontal passando pelo manúbrio, tá? Linha do rebordo da décima costela e linha axilar anterior esquerda. Isso aqui é a área de Zidler. Todo ferimento nesse local vai evoluir para toracotomia. Tórax instável. O que é o tórax instável? É a fratura de 2 ou mais arcos costais consecutivos. O que isso gera? Isso gera uma desmotilidade da expansão da caixa torácica. Então, você começa a fazer uma respiração paradoxal. Tá? Você não consegue ventilar esse paciente direito. Então, a gente vai ter que agir com intubação orotraqueal se houver necessidade. Tá? Senão, a gente pode fazer uma respiração com máscara, mas sempre sabendo que esse paciente pode rebaixar. Contusão pulmonar, a gente se lembra, a gente tem que avaliar o tórax do paciente. Na inspeção, a gente vê um hematoma, um trauma importante no tórax, então a gente tem hemorragia, edema associado, entender que às vezes essa contusão ela é um pouco tardia, tá?
Então, eu tenho aquela lesão capilar e vai fazendo aquela contusão importante e esse paciente vem a rebaixar e saturar um pouco depois. A clínica, taquipneia, ronco, sibilo, enfisema subcutâneo associado, tá? Porque normalmente tem fratura costal associada e tem algum grau de pneumotórax associado. Tamponamento cardíaco. Quando que eu suspeito de tamponamento cardíaco? Existe uma coisa chamada tríade de Beck. Elevação da PVC, pressão venosa central, com estase jugular, hipotensão arterial e hipofonese de bolhas. E agora, o que eu faço? Eu faço a punção de Marfan, que eu simplesmente pego no processo tifoide em relação ao mamilo esquerdo e faço a punção tentando drenar esse sangue que está fazendo o tamponamento pericárdio. C. Circulação e controle de hemorragia. Bom, a hemorragia é a principal causa de óbito no trauma. Então, eu tenho que agir em cima do C. Ah, por que você não age antes do A e do B, então? Porque a morte pelo A e pelo B são mais rápidas do que a morte pelo C. Então, eu tenho que agir primeiro na via aérea e na ventilação, tá? Eu tenho que avaliar o nível de consciência. Quanto menor a perfusão cerebral, menor o nível de consciência, cor da pele, cianose. Quando eu venho a ter cianose, normalmente eu tive 30% da perda de volume, tá? A pressão, quando eu tenho diminuição da pressão, quer dizer que meu sistema de compensação já está falhando. Normalmente eu tenho 30% da perda de volume. O pulso, taquicardia, pulso filiforme ou ausente. E a diurese, que eu tenho que manter ela em média 50 ml/hora. Então eu tenho que sondar esse paciente, sim. Tá? Então, 3 parâmetros rápidos para saber o controle da hemorragia, para saber o grau de hemorragia: nível de consciência, cor da pele e pulso. Controle da hemorragia significa parar o sangramento, tá? Então, eu tenho que fazer compressão externa, lembrando que a maioria dos sangramentos param com compressão externa, tá? Alinhar e imobilizar a fratura, só que depois que eu alinho e imobilizo, eu tenho que ver se esse paciente permanece com pulso. Se o pulso parar, eu tenho que voltar a fratura para o local e fazer compressão externa, tá? E estabilização da bacia ou tamponamento da área. Então, as hemorragias externas são coibidas por meio de compressão externa, como já disse. O emprego de pinça hemostática é desaconselhável. Eu não falei garrote e torniquete, porque apesar de estar escrito, a gente tem situações e situações. Nós temos situações e situações. Então, pelo meio de situações onde o único meio de se parar o sangramento é o torniquete, melhor uma pessoa viva sem braço do que ela morta com braço, né? Então, é desaconselhável, não quer dizer que você não venha utilizar, tá? Em lesões sangrantes, onde não tem, vamos supor que eu fiz uma lesão de artéria braquial, nenhuma compressão externa vai conseguir parar esse sangramento. O que eu faço? Eu posso lançar mão de um torniquete até o cirurgião vascular conseguir fazer a anastomose desse vaso. Reposição volêmica inicial, tá? É o que? Escolha cristalóide, ringer lactato, tá? Por quê? Não soro fisiológico. Menor sobrecarga clorídrica, tá? Evitando o desenvolvimento de acidose e uma fonte potencial de carboidrato, de bicarbonato, se esse paciente evoluir para acidose. Como é que era essa reposição? Era rápida de ringer lactato, 2 litros no adulto, tá? Repetir 2 litros caso não melhorasse. Como é que agora na 10ª edição? 1 litro caso não melhore sangue. Isso é adaptável à realidade brasileira? Não. Então aqui a gente segue o TLS 9. A gente não tem como seguir o TLS 10, senão o paciente vai morrer. Pane seca. Eu vou dar 1 litro, aguardar sangue. Tem que tipar, nem todo canto tem unidade de transfusão. O paciente vai ter pane seca. Então vamos dar líquido até estabilizar ou chegar ao sangue. Acesso venoso. Como é que era antigamente? 2 acessos venosos com gel 14. Agora, uma veia periférica só, tá? Lembrando sempre que a solução tem que estar aquecida, evitar hipotermia nesse paciente, e eu sempre tenho que pensar em hemoderivados. Então, quando é que eu indico a reposição de sangue? Quando eu tenho perdas sanguíneas superiores a 25%. Então, cai mais ou menos naqueles 30% quando eu tenho perda de consciência ou rebaixamento de nível de consciência, ou eu tenho uma diminuição da PA, né? Ou eu tenho resposta ausente à reposição volêmica, quer dizer que eu tenho uma baixa sanguínea ali específica, tá? Preferencialmente, os concentrados de hemácia devem ser submetidos a provas cruzadas, lógico, senão eu vou ter uma reação transfusional que acaba sendo pior para o paciente, tá? E esse procedimento demanda aproximadamente 1 hora. Então, o próprio ATLS se contradiz nisso. Como que eu vou fazer só 1 litro? Lembrando que 20% apenas de um cristalóide fica dentro do vaso após a infusão, tá? Então, como que eu vou manter esse paciente com
200 ml intravascular. Impossível. Bom, como é recomendado agora, a reposição de 1 litro, punção única com gel por 18 e o uso do transamin ou ácido tranexâmico, tá? Tentando diminuir o sangramento do paciente. Difícil, porque o uso do ácido tranexâmico exige, em teoria, que a gente faça o controle pelo tromboelastograma, que a gente não tem basicamente nas unidades do Brasil. Então a gente vai expandir o paciente até ter sangue e vai usar o transamin de acordo com a necessidade, tá? Então quando a gente vai transfundir, quando houver a necessidade, quando tiver uma perda maior que 30%, ou seja, eu tenho um choque importante refratário à expansão volêmica, tá? Bom, D, neurológico, escala de coma de Glasgow, tem que saber? É ideal que a gente saiba, sim. Como que era antes? Eu tinha de 3 a 15. Eu tenho abertura ocular, que vai de 1 a 4, resposta verbal, que vai de 1 a 5, resposta motora, que vai de 1 a 6. Então, o mínimo eram 3 e o máximo eram 15. Né? Mudou? Mudou, sim. Agora eu tenho a resposta pupilar. Então, depois que eu somo tudo, eu vejo se o paciente tem anisocoria. Então, eu diminuo 1. Se eu tenho as duas pupilas não reativas, eu diminuo 2. Então, quer dizer que eu posso ter um Glasgow de 1 a 15 agora. Então, associado a esse nível de consciência, eu tenho um guia rápido, que é o AVID, né, que eu tenho um alerta, resposta a estímulo verbal, responde a dor inconsciente. Só isso aí eu já tenho praticamente uma definição se eu tenho um Glasgow menor ou igual a 8, que já me indica a intubação. Tá? Eu tenho que avaliar a lesão, a reação pupilar, não tenha dúvida disso. E lembrando que o paciente menor ou igual a 8, abaixamento do nível de consciência, eu tenho obrigação de intubar. Ah, mas ele está saturando bem. Vai cansar e ele vai fazer lesão por hipóxia. Isso aqui é importante. Pacientes com hipoglicemia fazem rebaixamento de nível de consciência ou pacientes etilizados. Então, eu devo desconsiderar esse Glasgow, tá? Eu tenho que fazer primeiro glicose no caso do hipoglicêmico e eu tenho que avaliar os efeitos do álcool para poder julgar se eu devo ou não intubar. Então, a avaliação neurológica, eu preciso muitas vezes de exames complementares, que raio-x de crânio tem uma utilidade praticamente nula, e eu tenho a TC de crânio, que é o exame de escolha, né? Mas isso aí vai ser avaliado e a conduta vai ser guiada pelo neurocirurgião. Eu tenho as fraturas de base de crânio, que tem otorreia, rinorreia, sinal de Battle e o sinal de Guaxinim, né? O que é o sinal de Battle? Equimose mastoidea, essa aqui. E o que é o sinal de Guaxinim? Equimose periorbitária. Isso indica uma fratura de base de crânio. O que isso é importante? Porque eu não posso passar sonda nasogástrica, eu não posso fazer intubação nasotraqueal, senão eu posso passar essas sondas para o crânio. Então, quando eu vejo o D, o que eu quero pensar? Eu quero pensar no B. Eu tenho que evitar a hipóxia e eu tenho que pensar no C. Evitar o choque, porque eu estou fazendo rebaixamento de nível de consciência. Se não for por conta da via aérea, é por causa do sangramento. Então, tudo está conectado. Então, eu tenho avaliações neurológicas com hematoma subdural, hematoma epidural, eu tenho fratura de crânio, que eu tenho que ter uma resposta rápida para esse paciente, senão ele vai ter um comprometimento neurológico importante. Tá? Exposição. Eu tenho que despir totalmente o paciente, eu tenho que avaliar o paciente, lesões secundárias, sair simplesmente do ABCDE. Às vezes ele tem um corte importante numa artéria radial que você não percebeu, porque o paciente está com manga longa e você vai passar batido daquilo. Depois de despir o paciente, eu tenho que cobrir o paciente com alguma manta térmica para prevenir hipotermia. Tá? Eu tenho que usar cobertores aquecidos, fluidos aquecidos e o ambiente tem que ser aquecido. Lembrando que a hipotermia ela favorece a coagulopatia, que favorece a hipotermia, que favorece a acidose, que favorece a hipotermia, que favorece a coagulopatia. É um triângulo perfeito onde acaba levando o paciente a óbito. Tá? Então é isso. Tá? A primeira aula de trauma é essa. Depois a gente se vê na segunda aula de trauma. Valeu, pessoal.